Ele se apaixonou pela médica, quebrando todas as regras do seu mundo submisso. Yara sempre soube que sua vida era diferente. Nascida e criada em um bairro simples, rodeada por contrastes de cores e sons, ela via a elite da cidade, com suas casas luxuosas e carros importados, como um mundo distante. Mas sua realidade mudou no dia em que Felipe, o filho da dona da maior clínica da cidade, apareceu em sua vida. O jockey perfeito. Com olhos que brilhavam como estrelas e um sorriso que poderia derreter qualquer resistência. Todo mundo sabia que ele estava noivo de Sofia, uma ex-menina rica que não desapegava do passado. Mas a força avassaladora do destino pareceu intervir. O noivado forçado de Yara e Felipe foi uma bomba na comunidade. Como ela, uma simples médica, poderia entrar para a alta sociedade? Cochichavam nas rodas de fofoca. As palavras de desprezo eram como facadas. E como se isso não bastasse, Sofia, a ex de Felipe, não perdeu a oportunidade de mostrar seu desprezo. Mas Yara tinha um segredo. Seu avô, uma figura imponente, sempre esteve ao seu lado. Ele era um homem que vivera muito. Com histórias que faziam o coração dela acelerar, ele sempre dizia: "A verdadeira força vem de dentro, minha querida." E foi nesse momento crucial que essa força surgiu. Enquanto estava no carro de Felipe, que a levava para uma reunião com investidores, um bando de homens mascarados surgiu do nada. O engarrafamento no trânsito se transformou em caos. O que parecia um dia normal virou um sequestro. O carro parou abruptamente e o medo a envolveu como uma sombra. Durante o sequestro, Yara viu a verdadeira face de Felipe. Ele lutou com bravura, suas mãos quentes tentando proteger tudo ao redor. No calor da confusão, segredos obscuros começaram a vir à tona. Segredos que ligavam as histórias de suas famílias de maneiras que ela nunca havia imaginado. Ela ouviu murmúrios abafados, palavras como herança, divisão de bens e indústria criminosa ecoaram pela. Tudo começou a fazer sentido. Com cada revelação, o apertar em seu peito se transformou em adrenalina. A doutora, que sempre se considerou pequena e invisível, agora enfrentava o fato de que sua vida estava entrelaçada a um mundo de sombras. O que amar significava quando tudo ao seu redor parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Enquanto enfrentava o perigo, sentia o olhar de Felipe se tornando mais intenso. Um amor nascido em meio a tempestades. Mas a verdade era que o perigo ainda não tinha ido embora. Quando finalmente escaparam, os dois estavam mais próximos do que nunca. Mas a tensão permanecia. Yara precisava decidir se estava disposta a aceitar esse novo mundo e todos os seus mistérios. O amor poderia superar as feridas abertas pelos segredos e pelas intrigas? Com um futuro incerto à sua frente, a pergunta pairava. Ai, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, onde o silêncio parecia cobrir tudo. Yara e Felipe haviam conseguido escapar. Mas a adrenalina ainda pulsava em suas veias. O olhar dele a fixava intensamente, como se dissesse que tudo ficaria bem. Mas uma dúvida crescia dentro dela, como uma sombra que não deixava seu coração em paz. O que ela realmente sabia sobre Felipe? As revelações do sequestro ainda reverberavam em sua mente, uma montanha russa de emoções. Era amor ou apenas uma ilusão? Enquanto se afastavam dos momentos de pânico, algo inesperado aconteceu. O celular de Felipe vibrou no bolso. Ele hesitou, mas rapidamente tirou o aparelho e leu a mensagem. O roçar de seus lábios, a contração em seu rosto, algo havia mudado. Ele olhou para Yara com uma expressão que ela não conseguia decifrar.
E antes que pudesse perguntar, ele começou a se afastar, falando em seu tom sereno, mais distante. Preciso resolver uma coisa. Espera aqui. No momento em que Felipe se afastou, o mundo de Yara parecia desmoronar. Seu coração batia descompassado enquanto observava a figura dele se afastar. O que estava escondido atrás daquela fachada perfeita? O nó na garganta a impedia de pensar. A sensação de ser deixada para trás, algo que a acompanhou por toda a vida, voltava mais forte. Então, uma voz familiar interrompeu seu turbilhão de pensamentos. Era Sofia, cercada por amigos, todos rindo e conversando. E o olhar dela era o mesmo desdém de antes, mas havia algo mais. Uma certeza. Yara, sabia que Felipe não é quem você pensa. Ele não está com você por amor. Bem, não exatamente. Naquele momento, suas palavras pesaram como chumbo. Enquanto Sofia falava, os ecos de suas palavras se misturavam à rachadura que começava a se formar entre ela e Felipe. Ele está apenas jogando com você. E você pensa que é toda poderosa com suas histórias de superação. Sofia riu, com um sarcasmo que penetrava cada vez mais fundo. Mas a verdade é que ele vai se casar com outro. Com cada palavra, Yara sentiu a realidade escorregar por entre seus dedos. Como assim? O que exatamente Sofia sabia? Um frio na barriga a fez hesitar, mas não podia se deixar abater. Mas enquanto tentava reunir suas forças, um barulho explosivo cortou o ar. Um carro preto, brilhante e ameaçador, parou abruptamente ao lado dela. A porta se abriu e do interior, um homem enorme, com uma tatuagem visível no pescoço surgia, com um olhar feroz. Yara, venha, a hora chegou. A mente de Yara girou. Quem era aquele homem? O clima mudava com cada segundo. O coração dela disparou de medo e a pressão subiu. E se aquele fosse o homem que estava por trás do sequestro? Felipe! Gritou, mas ele não estava à vista. Sofia, percebendo o desespero dela, sorriu de forma triunfante. Você realmente achou que podia escapar? Ele vai se arrepender de tudo isso. Mas a verdade chocante a atingiu em cheio. Ela não sabia que o homem que estava atrás dela era um amigo de Felipe. Um velho conhecido, que, na verdade, não estava ali para perigo, mas para uma revelação devastadora. Você precisa ouvir isso, Yara. Os olhos a observavam, as risadas, a arrogância de Sofia, o olhar profundo de Felipe. Agora tudo parecia muito distante. O diálogo em seus ouvidos se tornava um zumbido. Havia uma dívida que precisávamos saldar, e Felipe estava no meio disso. Ele nunca teve escolha. Tudo o que aconteceu estava ligado a você desde o início. O chão sob seus pés se revirou. O que isso tudo significava? À medida que a dor e o medo misturavam-se, ela se perguntou se o amor que acreditava ser verdadeiro construía uma prisão ou uma ponte. E ainda em meio ao caos, a última pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era Felipe e o que havia entre eles que era tão obscuro? Enquanto o homem a puxava, a conexão que sentia com Felipe doía profundamente. A verdade estava bem diante dela, prestes a ser revelada. Mas essa verdade tinha o poder de destruí-los a ambos. A cada passo que dava em direção ao carro, a respiração dela ficava mais rápida. E a única coisa que preenchia seu coração era o abismo de incertezas que os esperava. A pressão no peito de Yara aumentava a cada passo que dava em direção ao carro preto. O H. Ele tá mentindo pra você. A inveja em sua voz era quase palpável. Mas o que a amiga rica sabia de verdade? Que segredos se entrelaçavam naqueles momentos de tensão? Yara decidiu ignorar o veneno da ex de Felipe e focou no homem à sua frente, que agora parecia mais um aliado do que uma ameaça. Temos que sair agora, ele disse, puxando-a em direção ao carro. É para sua segurança.
Cada palavra parecia um eco de sua própria dúvida. Segurança de quê? De quem? Enquanto entrava, a adrenalina pulsava em suas veias. O carro disparou, virando a esquina a toda velocidade. O motorista não era apenas rápido, ele era habilidoso. Os prédios desapareciam em um borrão, e Yara se sentia presa entre o medo e a intensidade da situação. O que está acontecendo? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. O homem olhou para trás e a seriedade em seu rosto a fez engolir em seco. Não era um bom sinal. Felipe está em apuros e você está no centro de tudo isso. Ele começou. Mas as palavras dele foram interrompidas por um barulho ensurdecedor. Um carro surgiu do nada, colidindo com eles em uma explosão de vidro e metal. A dor atravessou seu corpo à velocidade da luz. O mundo parecia se mover em câmera lenta enquanto Yara tentava se recompor. O medo a atravessava como uma faca. Debruçou-se sobre o assento, mas naquele instante notou que o motorista não estava prestando atenção no caos. Ele deu um giro e acelerou, sem perder o controle. Um pensamento cortante cruzou sua mente. Quem era aquele homem? E como Felipe se encaixava ali? Finalmente, eles pararam em um beco escuro e abandonado. O homem saiu do carro e puxou Yara junto com ele, enquanto o barulho do motor parava abruptamente, deixando apenas o eco distante de sirenes ao fundo. O cheiro era de concreto e umidade, uma mistura que a fez se sentir perdida. Você precisa saber a verdade, Yara. Ele disse, com os olhos fixos nos dela. Yara sentia o coração disparar. Então, como num filme, ele puxou de dentro do bolso um pendrive e entregou a ela. Isto contém tudo. Conversas, transações, tudo. Felipe é muito mais do que um noivo rico. Ele está envolvido em coisas que você nunca imaginou. Tanta informação jogada de uma vez a deixou confusa. Por que você está me dizendo isso? Sua voz tremeu. A verdade a puxava como um imã, mas o medo a mantinha afastada. Porque lá dentro, ele apontou para o carro, que agora parecia um passado distante. Felipe tem compromissos com pessoas perigosas, e ele te colocou no meio disso. Um jogo que nunca foi seu. Cada palavra dele se sentia como um golpe. A ideia de Felipe, o homem que a fez sentir-se viva, estava se quebrando. Então, analisava o pendrive entre seus dedos, um som ecoou nas sombras. A porta do carro se abriu de repente, e a figura de Felipe surgiu. A expressão em seu rosto era uma mistura de desespero e determinação. Yara, não acredite nele! Você não sabe do que ele está falando. Yara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quem ela deveria acreditar? O homem alto que parecia protegê-la ou o homem que havia trazido luz à sua vida, agora cercado de trevas? A tensão era palpável, como um fio prestes a arrebentar. As vozes ecoavam em sua mente. Confiança ou dúvida? Amor ou traição? E no meio de tudo, a verdade que estava prestes a despontar como uma estrela cadente no céu. Yara! Felipe chamou, com urgência em sua voz, e naquele instante, a verdadeira natureza de tudo o que ela sabia estava prestes a ser revelada. Yara ficou em choque. O rosto de Felipe estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A urgência na voz dele a envolveu, mas a confusão era maior. O que estava acontecendo? Ela olhou para o homem que a havia puxado para fora do carro, esperando uma explicação, mas viu que ele estava tão tenso quanto ela. Yara, Felipe repetiu, quase implorando. Você precisa entender. Não era para você estar nessa história. Antes que ela pudesse processar suas palavras, o homem com a tatuagem no pescoço avançou. Não escute. Felipe está mentindo. Ele virou-se para Yara, o olhar firme. Felipe não é quem parece ser. Vocês não estão apenas lidando com o amor a ti. Há muito mais em jogo. As palavras dele,
a atingiram como um soco no estômago. Como assim? O que ele queria dizer? Filipe se aproximou mais, acenando com as mãos. Yara, só preciso de um momento para explicar. Lembre-se do sequestro. Tudo foi uma confusão. Uma confusão? O homem respondeu, rindo de forma ácida. Ele está no meio de algo muito mais sombrio. Um jogo em que você é apenas uma peça. Ele estava apenas usando você. Não, não pode ser. Yara balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Uma dúvida começou a crescer como uma erva daninha. Mas ao olhar nos olhos de Filipe, ela queria perceber algum sinal de mentira, de deslealdade. Foi então que um barulho estrondoso cortou o ar. O som de pneus screeching ecoou, e antes que Yara pudesse reagir, mais 2 carros pretos surgiram da esquina, cercando-os. A adrenalina disparou em seu corpo. Não era possível. O que estava acontecendo? Um grupo de homens armados pulou dos veículos, com expressões frias e prontas para a ação. Filipe, um deles gritou, a voz baixa, mas carregada de raiva. Desisto. Onde você estava? Em um segundo, tudo virou um caos. O homem com a tatuagem puxou Yara para trás, protegendo-a, enquanto Filipe se colocou à frente. Vocês não têm o que querem. A tensão era palpável. Yara sentia seu coração como um tambor em guerra. Mas tudo se tornou ainda mais confuso quando, no meio da gritaria, um dos homens de terno entrou na confusão e seu olhar encontrou o de Yara. Você é você, Yara! Ele gritou, como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto era reconhecível, e naquele instante, uma memória íntima reemergiu em sua mente. Era um amigo de infância, alguém que ela não via há anos. Gustavo? Ela mal pôde acreditar. O que ele estava fazendo ali? O que essa situação tinha a ver com ele? Disse: precisa ir. Eles não estão aqui para brincar. Ele a segurou pelo braço, mas foi interrompido. Filipe gritou: não a toque. Yara, não confie nele. Ele fez parte do plano. Yara sentiu o chão se abrir. Um plano? O que exatamente Filipe havia feito? A confusão e o caos tomaram conta, e o que parecia ser um amor verdadeiro agora se transformava em um emaranhado de mentiras e traições. Os homens começaram a se espalhar. A tensão subiu a níveis insuportáveis. Yara não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. E no meio de tudo isso, Filipe olhava para ela com um desespero que parecia real. Mas isso era o suficiente? Yara, escuta, Filipe começou. E neste momento, tudo ao redor se tornou um borrão. Ela não sabia mais em quem acreditar. O amor que tinha por ele estava se desfazendo como um castelo de cartas. E então, repentinamente, houve um grito e uma explosão no ar. Uma fumaça espessa cobriu a área, e a última coisa que Yara viu, antes de tudo se apagar, foi a expressão de horror no rosto de Filipe. Ela estava perdida em meio ao caos, onde amigos e inimigos se misturavam, e a única resposta que lhe parecia possível era a mais devastadora de todas. E se esse amor tivesse sido? O ar estava pesado. O barulho ensurdecedor da explosão ainda reverberava em seus ouvidos. Ela queria gritar, mas a voz falhava. A fumaça espessa fazia tudo parecer um pesadelo. Olhando para Filipe, a confusão era palpável. O desespero em seu olhar misturava-se com a urgência de suas palavras. Mas tudo se tornava um eco distante. Yara, não acredite nele. A expressão de Filipe era de um homem à beira do abismo. Mas quem era ele realmente? O homem tatuado que a havia tirado do carro estava tenso, os músculos rígidos. Ele não parecia um aliado, mas também não era um inimigo. O silêncio se instalou por um segundo, e foi como se o tempo parasse. Os homens armados estavam chegando, os olhares fixos como predadores. E no meio do caos, Gustavo, o amigo de infância, havia sumido na confusão. Yara, você precisa saber a verdade. O homem tatuado interrompeu o turbilhão de pensamentos.
Felipe não é só um noivo rico. Ele está envolvido com a máfia. Isso vai muito além do que você imaginou. As palavras o atingiram como uma pedrada. Yara olhou para Felipe, esperando que ele dissesse que era uma mentira. Mas a expressão dele estava conturbada, quase angustiante. Você não sabe do que está falando. Felipe gritou. Esse cara só quer te colocar contra mim. Mas a dúvida já havia plantado sua semente. Yara sentiu o estômago revirar, e o medo lhe apertou o peito. O que era verdade? O que era ilusão? A fumaça ainda tornava tudo um borrão, e a adrenalina a fazia sentir-se viva e paralisada ao mesmo tempo. Enquanto Felipe tentava chegar mais perto, a tensão aumentou. E foi quando tudo virou de cabeça para baixo. Um grito cortou o ar. Uma mulher, uma figura de vestido vermelho, emergiu da fumaça. O olhar dela era intenso, e quando seus olhos encontraram os de Yara, uma onda de reconhecimento passou pelo ar. Yara, é você! A mulher gritou. Precisamos sair, agora! Yara piscou incrédula. Quem é você? Sua mente girava, tentando se lembrar de onde já tinha visto aquela figura. Você não sabe quem eu sou? A expressão da mulher era uma mistura de alívio e medo. Sou Alice, sua irmã. Sua irmã que você nunca conheceu. As palavras pareciam uma bomba. Tudo desmoronou. Yara não tinha irmão. A realidade ficou turva. Não, isso não pode ser verdade. O desespero subiu por sua garganta. Agora não temos tempo para discutir. Alice empurrou Yara. Felipe está em perigo. E você também. Eles querem te machucar. Yara olhou para Felipe, esperança e dúvida misturadas. Ele não havia mencionado nada sobre uma irmã. O que mais ele escondia? E aquela mulher, com suas palavras desesperadas, tinha algo que poderia salvar todos ali. A atmosfera estava pesada com a possibilidade de traições. Então os homens armados se aproximaram, muitos deles com fúria nos olhos. Vamos atrás dela! Um deles gritou, aumentando a urgência da situação. Yara não sabia se deveria confiar em Alice, mas a necessidade de escapar superava qualquer dúvida. Felipe, me ajude! Yara gritou, sem saber se o amor que sentia ainda era real. Se tudo ao redor dela se tratava de manipulações e segredos, como ela poderia acreditar em qualquer um? Felipe estava prestes a falar, mas a pressão aumentava, e a situação se tornava cada vez mais opressiva. Vamos, Yara, confiemos juntas. Alice puxou-a para o lado, mas o olhar de Felipe a seguia, carregado de dor. E assim, enquanto a fumaça encobria o que restava, a verdade começava a despontar nas sombras. O que mais estava escondido nas camadas da vida que ela conhecia? A cada segundo, o mundo parecia se desfazer, e a única certeza era a pergunta que ecoava. Quem realmente era Felipe? E o que significava ter uma irmã que nunca soubera que existia? Yara ficou parada, o coração acelerado. O que acabou de ouvir chocou-a profundamente. A ideia de ter uma irmã estava distante, quase surreal. Mas a urgência nos olhos de Alice não deixava espaço para a dúvida. A fumaça tornava o ambiente opressivo, e a cada segundo que passava, os homens armados se aproximavam. Yara, precisamos sair. Alice insistiu, puxando-a pelo braço. Felipe tentou avançar, mas o homem tatuado se colocou entre ambos. Não, você não pode acreditar nela. Alice é uma mentirosa. Felipe gritava, a voz carregada de desespero. Yara não sabia o que fazer. As palavras do homem a atormentavam, mas a presença familiar de Alice era inegavelmente reconfortante. A tensão estourou como um balão. Os homens armados, com olhares determinados, se espalharam. Não temos tempo. Alice voltou a puxá-la. Se você ficar, eles vão pegar você. Mas e Felipe? Yara se virou, tentando encontrar a resposta nos olhos de quem amava. Ele estava cada vez mais nervoso.
a respiração pesada, como se tudo estivesse se desmoronando ao seu redor. Eu vou ficar bem, Yara. Faça o que tem que fazer, Filipe gritou. Mas havia uma fraqueza em sua voz. Algo estava errado. Alice era insistente. Vamos, agora! E com um movimento rápido, puxou Yara em direção a uma entrada pelos fundos. As luzes da rua piscavam, e o ruído da confusão à frente se tornava mais distante. Enquanto corriam, Yara olhou para trás e viu Filipe, lutando para se manter firme entre os homens. A cena a devastava. Onde estava a segurança que ele prometeu? A certeza de que tudo ficaria bem parecia um eco distante. Por que você nunca mencionou que tinha uma irmã? Yara tentou entender, ainda ofegante. O pânico tomava conta, e com ele, a raiva de Filipe estava mais viva do que nunca. Eu não sabia. Ninguém sabia. Ele nunca soube de mim. Alice disparou, tentando se justificar. O olhar dela estava fixo em frente, mas os sentimentos eram claros. Mas agora devemos nos concentrar em sair. A luz do lado de fora estava mais brilhante. Elas emergiram em uma rua paralela, onde alguns pedestres começaram a notar a tensão. Yara ouviu vozes ao longe, gritos e sirenes. O coração dela se apertou. De repente, uma figura emergiu da escuridão. Um homem com o rosto coberto, mas os olhos eram claros e penetrantes. Ele apontou uma arma para elas. Parem, ele ordenou. O tom era firme, mas havia algo no olhar que parecia perturbador. Não! Yara gritou, instintivamente puxando Alice para trás. O homem não hesitou e disparou. O som do tiro ecoou e, num piscar de olhos, o tempo pareceu parar. O impacto aconteceu. Uma sombra caiu sobre Yara. Alice abriu a boca e um grito silencioso, mas a cena à sua frente era tão absurda que parecia irreal. O homem, que antes era uma ameaça, agora estava caindo, um buraco escuro na camisa. E antes que Yara pudesse entender o que estava acontecendo, viu Filipe emergir atrás dele. A expressão de horror estampada no rosto. Não! Ele gritou, correndo para o homem caído. Yara não podia acreditar. Ele estava ali, entre a luz e a escuridão, entre a vida e a morte. Mas o que a fez tremer não foi apenas o que acontecia, mas a revelação que acompanhou o tiro. De dentro do casaco do homem caído, uma foto se soltou, voando suavemente para o chão. Com uma mão trêmula, Yara se aproximou e pegou a imagem. O que ela viu a deixou paralisada. A foto mostrava uma família em um momento de felicidade, e no centro dela estava uma mulher, com o semblante de Alice. Mas não era apenas isso. Ao lado dela, um homem sorridente que Yara reconheceu imediatamente. Seu pai. O mundo desabou ao redor conforme a verdade começou a se revelar. Alice era de fato sua irmã. Mas o que significava tudo isso? Filipe, que se atirou para perto do homem caído, olhava para Yara com um misto de terror e desespero. Yara, eu posso explicar, assinalou Filipe, o olhar perdido. E aquele momento, aquela imagem, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que Yara nunca poderia ter imaginado. A confusão crescia como a única coisa que pairava no ar era: até onde as mentiras podem ir? O que mais eles esconderam dela? A confiança desmoronava como um castelo de cartas, e ela não sabia em quem acreditar. Nesse mundo de sombras, a verdade tinha um sabor amargo, e no fundo, Yara percebeu que a luta estava apenas começando. Yara ficou paralisada, o coração acelerado. A foto em suas mãos parecia queimar. Alice, a irmã que nunca soubera que tinha, a encarava com uma mistura de pânico e determinação. Filipe, lutando contra os homens armados, olhava para ela, desesperado. O mundo ao redor estava pegando fogo, mas dentro dela um novo incêndio começava a rugir. Como assim? O que mais ele tinha escondido? Yara, precisamos sair!
Alice gritou, puxando-a para longe. Mas Yara hesitou, o olhar fixo em Filipe. Ele estava prestes a se lançar para a batalha, mas o que estava em jogo agora era muito maior do que apenas eles. O homem caído ali, com o sangue escorrendo, não era só uma vítima. Ele era parte de um jogo que Yara não queria entender, mas não podia ignorar. Por que você nunca mencionou que tinha uma irmã? A voz de Filipe soava alta e trêmula, misturando-se ao caos dos gritos e tiros. Porque eu não sabia, Alice respondeu, sua voz carregada de emoção. O desespero estava estampado em seu rosto. E agora não temos tempo para isso. Eles estão chegando. Foi quando um tiro ecoou. Próximo como um relâmpago. Yara sentiu uma fisgada na palma da mão. Olhou para baixo e viu que o pendrive que antes segurava como uma tábua de salvação havia caído no chão, quebrando a empolgação do momento. Não, gritou, mas a atenção já estava voltada para a luta. O homem tatuado estava agora cercado. A tensão era palpável, e selos de traição translúcidos pareciam sobrepor-se na sala. Dentro dela, uma nuvem escura começou a se formar. O éter estava carregado de segredos que ela nunca quis conhecer. E, de repente, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Outro tiro. Uma explosão. Filipe cambaleou para o lado, e tudo naquela pequena fração de segundo se transformou em um desastre. O que estava acontecendo? E no centro disso, uma figura familiar apareceu no caos. Gustavo, o amigo de infância, apareceu em um instante. Você, Yara, siga-me. Ele estava ofegante, mas seu olhar firmava-se na direção delas. Antes que ela pudesse reagir, sentiu o ar ser tirado dos seus pulmões. Saia da frente! Filipe gritou, tentando se mover, mas a pressão o mantinha à deriva na confusão. E no momento em que tudo parecia desabar, Yara viu Alice empurrar Filipe para o lado, mas não rápido o suficiente. Um grito ecoou. A cena desmoronou. A imagem de Alice, agora gravada em sua mente, se pareceu com um filme em câmera lenta. O homem que atirou estava agora ali, com um sorriso maligno, e uma risada cruel escapou dos seus lábios enquanto mais tropas apareciam. O que você fez, Alice? Yara sentiu o chão sob seus pés tremer, e o pânico tomou conta. Sua irmã tinha algum papel nisso? O que estava acontecendo? Você está com eles? Não, não, eu juro! Alice gritava, lágrimas escorrendo. Eu só queria te proteger. Mas os olhares acusadores se cravaram em cada um deles. A verdade parecia estar prestes a escapar. E a conexão que tinham como irmãs estava se perdendo no meio do caos. A raiva, a traição, a confusão, tudo se misturava como um turbilhão. Aquele grupo, os homens armados, estavam ali por causa de Filipe. Mas por que eles também estavam atrás de Yara? O mundo se fechava, e a única saída parecia se tornar uma prisão. Temos que ir, Gustavo insistiu, mas Yara sentiu que a verdade estava escapando. A cada palavra, o que parecia ser amor e segurança se transformava em algo sombrio. Então, em meio ao grito de desespero de Alice e sob os olhos frios dos homens armados, Yara ouviu uma voz familiar surgir das sombras. Está tudo bem, Yara, disse uma mulher à distância. Jéssica, a antiga amiga de seu passado distante, apareceu no cenário. Com uma expressão de derrota e compaixão. O que você está fazendo aqui? Sou eu que cuido de tudo isso, Yara. E agora você precisa escolher de que lado você está. As palavras de Jéssica cortaram como uma faca. O que ela sabia? Que significava escolher um lado? Yara olhou para Filipe, desesperada. As verdades e mentiras se entrelaçavam como sonhos distorcidos. A única certeza era que aquelas relações não eram o que pareciam. E a única coisa que estava se perdendo era a confiança. Como era possível que o amor pudesse ser tão destrutivo? "No!" Yara gritou, a voz ecoando na nublada confusão. E em meio à escuridão,
A única saída estava coberta de sombras. E no fundo, o que era verdade e o que era falso? Havia apenas uma certeza. Tudo aquilo estava prestes a desmoronar. E com isso, seus corações também. Yara ficou paralisada, o coração acelerado. A foto em suas mãos parecia queimar. Alice, a irmã que nunca soubera que tinha, a encarava com uma mistura de pânico e determinação. Filipe, lutando contra os homens armados, olhava para ela, desesperado. O mundo ao redor estava pegando fogo, mas dentro dela, um novo incêndio começava a rugir. Como assim? O que mais ele tinha escondido? Yara, precisamos sair! Alice gritou, puxando-a para longe. Mas Yara hesitou, o olhar fixo em Filipe. Ele estava prestes a se lançar para a batalha, mas o que estava em jogo agora era muito maior do que apenas eles. O homem caído ali, com o sangue escorrendo, não era só uma vítima. Ele era parte de um jogo que Yara não queria entender, mas não podia ignorar. Por que você nunca mencionou que tinha uma irmã? A voz de Filipe soava alta e trêmula, misturando-se ao caos dos gritos e tiros. Porque eu não sabia. Alice respondeu, sua voz carregada de emoção. O desespero estava estampado em seu rosto. E agora não temos tempo para isso. Eles estão chegando. Foi quando um tiro ecoou, próximo como um relâmpago. Yara sentiu uma fisgada na palma da mão. Olhou para baixo e viu que o pendrive, que antes segurava como uma tábua de salvação, havia caído no chão, quebrando a empolgação do momento. Não, gritou, mas a atenção já estava voltada para a luta. O homem tatuado estava agora cercado. A tensão era palpável, e selos de traição translúcidos pareciam sobrepor-se na sala. Dentro dela, uma nuvem escura começou a se formar. O éter estava carregado de segredos que ela nunca quis conhecer. E de repente, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Outro tiro. Uma explosão. Filipe cambaleou para o lado, e tudo naquela pequena fração de segundo se transformou em um desastre. O que estava acontecendo? E no centro disso, uma figura familiar apareceu no caos. Gustavo, o amigo de infância, apareceu em um instante. Você, Yara, siga-me. Ele estava ofegante, mas seu olhar firmava-se na direção delas. Antes que ela pudesse reagir, sentiu o ar ser tirado dos seus pulmões. Saia da frente! Filipe gritou, tentando se mover, mas a pressão o mantinha à deriva na confusão. E no momento em que tudo parecia desabar, Yara viu Alice empurrar Filipe para o lado, mas não rápido o suficiente. Um grito ecoou. A cena desmoronou. A imagem de Alice, agora gravada em sua mente, se pareceu com um filme em câmera lenta. O homem que atirou estava agora ali, com um sorriso maligno, e uma risada cruel escapou de seus lábios enquanto mais tropas apareciam. O que você fez, Alice? Yara sentiu o chão sob seus pés tremer, e o pânico tomou conta. Sua irmã tinha algum papel nisso? O que estava acontecendo? Você está com eles? Não, não, eu juro! Alice gritava, lágrimas escorrendo. Eu só queria te proteger. Mas os olhares acusadores se cravaram em cada um deles. A verdade parecia estar prestes a escapar, e a conexão que tinham como irmãs estava se perdendo no meio do caos. A raiva, a traição, a confusão, tudo se misturava como um turbilhão. Aquele grupo, os homens armados, estavam ali por causa de Filipe. Mas por que eles também estavam atrás de Yara? O mundo se fechava. E a única saída parecia se tornar uma prisão. Temos que ir, Gustavo insistiu, mas Yara sentiu que a verdade estava escapando. A cada palavra, o que parecia ser amor e segurança se transformava em algo sombrio. Então, em meio ao grito de desespero de Alice e sob os olhos frios dos homens armados,
Yara ouviu uma voz familiar surgir das sombras. Está tudo bem, Yara, disse uma mulher à distância. Jéssica, a antiga amiga de seu passado distante, apareceu no cenário, com uma expressão de derrota e compaixão, mas agora ela fazia parte desse mundo. O que você está fazendo aqui? Sou eu que cuido de tudo isso, Yara. E agora você precisa escolher de que lado você está. As palavras de Jéssica cortaram como uma faca. O que ela sabia? O que significava escolher um lado? Mas antes que algum deles pudesse dizer algo, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro, vindo em alta velocidade, despencou do crack. O impacto foi surdo. O vidro estilhaçou. E antes que Yara pudesse reagir, o veículo bateu diretamente nos homens armados, fazendo com que eles cambaleassem para trás, confundidos. A poeira levantou uma nuvem sob a luz que começava a esmaecer. Yara se virou, atordoada. Do veículo, alguém saiu. Uma figura alta e familiar. O coração de Yara disparou. Era a mãe dela, Helena. Yara! Ela gritou, a voz ecoando em meio ao caos. Saiam! Vamos! Áspera e transbordando de emoção, Helena se lançou em direção à filha. Yara ficou paralisada, incapaz de acreditar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Como você sabe? As palavras morreram em seus lábios quando, com um olhar decidido, Helena revelou uma arma em sua mão. Eu sabia que chegaria este momento, e eu não vim sozinha. Yara franziu a testa, sentindo o golpe em seu estômago. O que a mãe queria dizer? Você não pode estar fazendo isso. Não temos tempo. Eles estão atrás de você, e agora que sabem quem você é, eles não vão parar. O rosto de Helena se endureceu. Você precisa entender. Seu pai não morreu como pensávamos. Ele está vivo, e no comando disso tudo. As palavras de Helena caíram como uma bomba. Tudo o que ela acreditava, tudo o que sabia, agora desmoronava de uma vez. Yara olhou para Filipe, em choque. As peças do quebra-cabeça sempre faltando. E agora, mais questões do que respostas. Mas isso não pode ser verdade. Helena! Um dos homens gritou, já se recompondo. Você traiu a organização? A atmosfera ficou tensa. Um fio de inquietação cortava o ar. A mãe de Yara estava envolvida em algo muito maior do que ela poderia imaginar. É hora de decidir, Yara. Fique comigo ou... Antes que pudesse terminar, a situação novamente explodiu em um clamor. Os homens armados se reagruparam. A luta recomeçou. E a realidade que sempre soube estava se transformando em um pesadelo. Yara, me escute. Nós somos a chave para tudo isso, gritou Filipe, correndo em direção a ela. Mas a confusão já havia tomado conta. Você não pode confiar nele. A mãe protestou, a tensão aumentando. O que seria o próximo passo? E a única certeza era que tudo o que Yara pensava que sabia estava prestes a desmoronar completamente. A dúvida pesava como uma corrente. E assim, a luta pela sobrevivência se tornava mais intensa, enquanto a verdade permanecia oculta nas sombras. Yara ficou paralisada, o coração acelerado. A foto em suas mãos parecia queimar. Alice, a irmã que nunca soubera que tinha, a encarava com uma mistura de pânico e determinação. Filipe, lutando contra os homens armados, olhava para ela, desesperado. O mundo ao redor estava pegando fogo, mas dentro dela, um novo incêndio começava a rugir. Como assim? O que mais ele tinha escondido? Yara, precisamos sair. Alice gritou, puxando-a para longe. Mas Yara hesitou, o olhar fixo em Filipe. Ele estava prestes a se lançar para a batalha, mas o que estava em jogo agora era muito maior do que apenas eles. O homem caído ali, com o sangue escorrendo, não era só uma vítima. Ele era parte de um jogo que Yara não queria entender, mas não podia ignorar. Por que você nunca mencionou que tinha uma irmã?
A voz de Filipe soava alta e trêmula, misturando-se ao caos dos gritos e tiros. Porque eu não sabia. Alice respondeu, sua voz carregada de emoção. O desespero estava estampado em seu rosto. E agora não temos tempo para isso. Eles estão chegando. Foi quando um tiro ecoou, próximo como um relâmpago. Yara sentiu uma fisgada na palma da mão. Olhou para baixo e viu que o pendrive, que antes segurava como uma tábua de salvação, havia caído no chão, quebrando a empolgação do momento. Não, gritou, mas a atenção já estava voltada para a luta. O homem tatuado estava agora cercado. A tensão era palpável, e selos de traição translúcidos pareciam sobrepor-se na sala. Dentro dela, uma nuvem escura começou a se formar. O éter estava carregado de segredos que ela nunca quis conhecer. E de repente, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Outro tiro. Uma explosão. Filipe cambaleou para o lado, e tudo naquela pequena fração de segundo se transformou em um desastre. O que estava acontecendo? E no centro disso, uma figura familiar apareceu no caos. Gustavo, o amigo de infância, apareceu em um instante. Você, Yara, siga-me. Ele estava ofegante, mas seu olhar firmava-se na direção delas. Antes que ela pudesse reagir, sentiu o ar ser tirado dos seus pulmões. Saia da frente! Filipe gritou, tentando se mover, mas a pressão o mantinha à deriva na confusão. E no momento em que tudo parecia desabar, Yara viu Alice empurrar Filipe para o lado, mas não rápido o suficiente. Um grito ecoou. A cena desmoronou. A imagem de Alice, agora gravada em sua mente, se pareceu com um filme em câmera lenta. O homem que atirou estava agora ali, com um sorriso maligno, e uma risada cruel escapou de seus lábios enquanto mais tropas apareciam. O que você fez, Alice? Yara sentiu o chão sob seus pés tremer, e o pânico tomou conta. Sua irmã tinha algum papel nisso? O que estava acontecendo? Você está com eles? Não. Eu juro. Alice gritava, lágrimas escorrendo. Eu só queria te proteger. Mas os olhares acusadores se cravaram em cada um deles. A verdade parecia estar prestes a escapar, e a conexão que tinham como irmãs estava se perdendo no meio do caos. A raiva, a traição, a confusão, tudo se misturava como um turbilhão. Aquele grupo, os homens armados, estavam ali por causa de Filipe. Mas por que eles também estavam atrás de Yara? O mundo se fechava, e a única saída parecia se tornar uma prisão. Temos que ir, Gustavo insistiu, mas Yara sentiu que a verdade estava escapando. A cada palavra, o que parecia ser amor e segurança se transformava em algo sombrio. Então, em meio ao grito de desespero de Alice e sob os olhos frios dos homens armados, Yara ouviu uma voz familiar surgir das sombras. Está tudo bem, Yara, disse uma mulher à distância. Jéssica, a antiga amiga de seu passado distante, apareceu no cenário. Uma expressão de derrota e compaixão. Mas agora ela fazia parte desse mundo. O que você está fazendo aqui? Sou eu que cuido de tudo isso, Yara. E agora você precisa escolher de que lado você está. As palavras de Jéssica cortaram como uma faca. O que ela sabia? O que significava escolher um lado? Mas antes que algum deles pudesse dizer algo, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade despencou do crack. O impacto foi surdo. O vidro estilhaçou. E antes que Yara pudesse reagir, o veículo bateu diretamente nos homens armados, fazendo com que eles cambaleassem para trás, confundidos. A poeira levantou uma nuvem sob a luz que começava a esmaecer. E Yara se virou, atordoada. Do veículo, alguém saiu, uma figura alta e familiar. O coração de Yara disparou. Era a mãe dela, Helena. Yara! Ela gritou, a voz ecoando em meio ao caos. Saiam, vamos! Áspera e transbordando de emoção, Helena se lançou em direção à filha. Yara ficou paralisada, incapaz de acreditar. Mãe, o que você está fazendo aqui? Como você sabe? As palavras morreram em seus lábios quando, com um olhar decidido, Helena revelou uma arma em sua mão. Eu sabia que chegaria a este momento.
E eu não vim sozinha. Yara franziu a testa, sentindo o golpe em seu estômago. O que a mãe queria dizer? Você não pode estar fazendo isso. Não temos tempo. Eles estão atrás de você, e agora que sabem quem você é, eles não vão parar. O rosto de Helena se endureceu. Você precisa entender. Seu pai não morreu como pensávamos. Ele está vivo, e no comando disso tudo. As palavras de Helena caíram como uma bomba. Tudo que ela acreditava, tudo que sabia, agora desmoronava de uma vez. Yara olhou para Felipe, em choque, as peças do quebra-cabeça sempre faltando, e agora, mais questões do que respostas. Mas isso não pode ser verdade. Helena, um dos homens gritou, já se recompondo. Você traiu a organização? A atmosfera ficou tensa. Um fio de inquietação cortava o ar. A mãe de Yara estava envolvida em algo muito maior do que ela poderia imaginar. É hora de decidir, Yara. Fique comigo ou... Antes que pudesse terminar, a situação novamente explodiu em um clamor. Os homens armados se reagruparam. A luta recomeçou. E a realidade que sempre soube estava se transformando em um pesadelo. Yara, me escute. Nós somos a chave para tudo isso, gritou Felipe, correndo em direção a ela. Mas a confusão já havia tomado conta. Você não pode confiar nele. A mãe protestou, a tensão aumentando. O que seria o próximo passo? E a única certeza era que tudo o que Yara pensava que sabia estava prestes a desmoronar completamente. A dúvida pesava como uma corrente. E assim a luta pela sobrevivência se tornava mais intensa enquanto a verdade permanecia oculta nas sombras. E então, como se uma cortina tivesse sido puxada, uma terceira figura emergiu da névoa. Vinha da direção oposta, com passos firmes e um olhar enigmático. Era Sofia, e em suas mãos segurava uma pasta que parecia frágil, mas seu brilho era ameaçador. A verdade está aqui, Yara, e você precisa vê-la. Diante da realidade novamente distorcida, Yara ficou sem chão. O que Sofia tinha a ver com tudo isso? A traição a envolvia como um cobertor pesado, mas a curiosidade a impulsionava a dar um passo à frente. O que você sabe, Sofia? O que você não pode imaginar. A resposta dela pairou no ar, e nesse instante, a verdade que poderia acabar com tudo estava prestes a ser revelada, desafiando tudo o que Yara acreditava. Yara ficou lá parada, a mente girando com tudo o que acabara de ouvir. Sofia, segurando aquela pasta, olhava com um misto de arrogância e satisfação. Vocês acham que estão no controle, mas a verdade aqui é a chave. Só assim você pode entender. O ar estava pesado. Ali, entre gritos e confusões, o caos da batalha se intensificava. Felipe olhou para Yara, a angústia estampada no rosto. Não acredite nela. Ela está apenas tentando te manipular. Mas e se for verdade? Yara sentiu um aperto no peito. O que é que está acontecendo, Felipe? Assim que a batalha ao redor explodiu em gritos e tiros, Yara tentou focar. A raiva estava fervendo e ela só queria respostas. Sofia sorria, a malícia brilhando em seus olhos. Você sempre esteve no meio disso, Yara. Você é a peça central. A lembrança do sequestro, das promessas, das mentiras, tudo girava em sua mente. Os homens armados estavam se posicionando de forma agressiva. Estamos todos em perigo, gritou Gustavo, tentando puxá-la de volta. Mãe, você não pode ter feito isso sem pensar, disse Yara, voltando-se para Helena, sua mãe. O medo se misturava com a decepção. O ambiente explodia em vozes, e a verdade começava a despontar, como uma tempestade. Se você ficar com ele, você vai perder. Sofia se aproximou, sentindo a confiança. Você realmente acha que Felipe é o seu salvador? A fumaça ao redor começaram a se dissipar, e naquele cerco tenso, Felipe decidiu agir. Ele segurou os ombros de Yara. Você tem que confiar em mim.
Vamos enfrentar isso juntos. E foi aí que Yara percebeu. A conexão que tinha com ele ainda estava lá, mas a traição dançava em seu coração. Mas e as mentiras? O que mais você esconde? Felipe olhou fixamente, a dor transparecendo. Depois, pelas vozes confusas ao redor, uma nova explosão atingiu o local. O chão tremeu, o pânico reinava, e com lágrimas escorrendo, Yara só queria entender. As vidas em jogo, as promessas quebradas, a verdade se transformando em um jogo sujo. Com um grito, Yara se virou e encarou Sofia. Se você realmente se importa, me diga a verdade. Sofia, o que você quer? Gritou Felipe, tentando proteger Yara, mas já era tarde demais. Eu quero a verdade para você, Yara. Para você parar de viver nessa mentira. Yara olhou ao redor, a confusão a cercava. Mas algo a atingiu. A verdade poderia ser o caminho para a liberdade. Então me diga, Sofia. O seu pai precisa de você. Ele controlava tudo, as decisões, as mentiras. Você não sabe quem realmente você é. A revelação atingiu como um tapa. Todo mundo parou. O silêncio a envolveu, e ela se sentiu desmoronar. Não pode ser verdade, murmurou, a mente à beira de um colapso. Assim que as operações pareciam entrar em um clímax, o destino decidiu mostrar outra face. Vamos sair daqui, agora, eitou Helena, puxando Yara para longe do fogo cruzado. Naquele instante, uma parte dela decidiu seguir a mãe, enquanto outra parte queria estar com Felipe. Então elas correram. O som de tiros as seguia. O caos e o medo eram palpáveis. Se você me deixar, eu não vou sobreviver, Felipe gritou. Mas a pressão a fez hesitar. Você vai ficar bem. Fale com sua mãe, disse Yara, um aperto na garganta, enquanto a conexão entre eles quebrava um pouco mais. O amor que havia flutuado tornou-se inseguro. A batalha estava ferindo mais do que as balas. A verdade ainda permanecia na cabeça dela, mas o peso das decisões estava sobre os ombros. Eu vou encontrar a verdade, não importa o quanto demore. O caos ao seu redor não tinha fim, e enquanto corriam, uma parte de Yara sabia que a jornada estava apenas começando. E agora é a hora da verdade, meus amigos. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmaguem o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Não se esqueçam de inundarem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo.